novela no Ministério do Turismo. A novela demorou muito, hein? Parecia a redenção lá da TV Excelsior, 2 anos. Isso faz tempo, nos anos 60, acho que é a novela mais longa da história da TV brasileira. E para nada, para simplesmente nada. Se a gente for ver concretamente, era a substituição de uma ministra que não tinha representação no interior do seu partido de origem, portanto tinha o voto dela, né? O marido é prefeito de Belford Roxo, que é uma cidade da Baixada Fluminense, que não é, evidentemente ela tem uma longa história marcada pela violência. Vamos lembrar Tenório Cavalcante e sua ação na Baixada Fluminense, o homem da capa preta e sua lourdinha, sua metralhadora, né? Mas, isso lá no passado, que ele já faleceu, a questão toda é que se estendeu desnecessariamente, cria desgaste, acaba criando desgaste para político, para o presidente da República, um desgaste político, que como se fosse a decisão do ministro da Fazenda, né? E não é o caso, que infelizmente não deveria ser assim, mas o Ministério do Turismo no Brasil tem pouco poder. Quando eu digo que não devia ser assim, que nós devíamos ter uma indústria do turismo com todo o potencial que temos, e infelizmente isso ninguém conseguiu fazer até hoje. A entrada do senhor Celso Sabino, ele já tinha comemorado há 2 semanas atrás, lá em Belém do Pará, então teve mais 2 semanas de agonia, para nada. E a senhora Daniela receberia um cargo de vice-líder do governo, ou algo parecido, ia sair de forma honrosa. Ela não tem condições, nós sabemos, não por ser mulher, não por ser a senhora Daniela, mas por não ter experiência política suficiente para ser vice-líder do governo no Congresso ou na Câmara, né? Pela experiência política no momento que exige muita articulação. Sendo assim, para concluir, nós vamos ter reformas no Ministério que me parece muito mais importantes do que a saída da senhora Daniela e a entrada do senhor Sabino, né? Que é as questões que envolvem diretamente aliados de Arthur Lira, porque o Arthur Lira tem aliados em vários partidos políticos, não só no seu. O seu poder se espraia por vários partidos, do chamado, entre aspas, centrão, categoria que é muito gelatinosa na política brasileira, que nasceu durante a Assembleia Nacional Constituinte, inclusive essa expressão, né? E um dos fundadores, o Roberto Cardoso Alves, deputado aqui de São Paulo, né? Bem, em certa conjuntura em 1987. A questão que se coloca, portanto, é a questão principal, me parece, que é a negociação republicana, isso eu faço questão de sublinhar, com o Arthur Lira. Isso tem de ser feito não no final do 2º semestre, tem de ser feito no início do semestre legislativo, né? Acertar, então, aqueles 2 ministérios que provavelmente vão sofrer algum tipo de modificação, para que tenha um 2º semestre mais tranquilo, porque tem orçamento, né? Vai ter aprovado definitivamente a reforma tributária, isso entre outros grandes assuntos que vão ser tratados pelo Congresso Nacional, e é preciso urgência com responsabilidade, como foi feita na primeira votação da reforma tributária e que agora está no Senado, volta à Câmara, e na hora que voltar para a Câmara tem de ir tranquilo, porque nós vamos ser ao mesmo tempo sui generis, a discussão final da reforma tributária e correndo o orçamento. Só que o orçamento parte do pressuposto de tributos. Como é que vai ser feita essa mágica? Só Deus e o responsável pelo orçamento é que sabe. Mauro Cid na CPMI do 8 de janeiro. Ele descumpriu, o depoente, a decisão do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia deixou bem claro, eram questões que envolviam que podia incriminá-lo, nesse caso ele não responderia, mas a idade eu creio que não incrimina ninguém, filhos e etc. Em suma, foi um enorme desrespeito à CPMI, e o presidente da CPMI, Arthur Maia, deveria naquele momento, ter tomado as providências necessárias, ou seja, comunicar-se imediatamente com a ministra Carmen Lúcia para um devido esclarecimento em plena sessão, transferir os esclarecimentos ao senhor depoente, se for o caso, mandar prendê-lo, né? Porque, nesse caso, se ele estava violando uma decisão do Supremo Tribunal Federal e desrespeitando a instituição, é possível, estou com ela aqui, sempre com ela, como o Marechal Dutra, que guardava o livrinho, a Constituição no bolso, estou com ela aqui, o artigo 58, parágrafo 3º, só vou ler um trecho, evidentemente, ela é criada por requerimento para apuração, a CPI de fato determinado, né, e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal. Lembrando que
A CPI, de acordo com a Constituição também, e o mesmo parágrafo 3º, tem poderes de investigação própria das autoridades judiciais. Em suma, começando, o presidente não cumpriu suas atribuições, o presidente da CPI, e poderia fazê-lo. Segundo, o despreparo dos parlamentares, absoluto despreparo sobre o que fazer, o que perguntar, e tem alguns querendo lacrar, quer dizer, lacrar para as suas redes sociais, para os seus convertidos. Se a CPI continua assim, não vai servir para absolutamente nada. Terceiro, é indigno de um oficial do Exército Brasileiro treinado para defender a nossa pátria se manter em silêncio, como ele fez. Ele jurou defender até a morte o nosso país. Por isso que ele é um militar, que o seu estudo foi pago por você, por mim, por nós. E seu salário até hoje por nós. Portanto, é indigno de um oficial do Exército. Não vai citar Caxias, por favor, que o senhor nem conhece a história do Caxias. Não só como militar e como político, porque Caxias foi político também, do Partido Conservador no segundo reinado, né? Bem, lembrar o pai também foi político, ajudou a derrubar o Dom Pedro I no 7 de abril, etc. Porque grande parte deles fala em Caxias e nem sabe quem é o Caxias, tá? Então, é indigno de um oficial do Exército ficar em silêncio, ouvindo tudo o que ouviu. Deveria responder de acordo com a determinação da ministra Carmen Lúcia. A questão da farda, eu gostaria de destacar, diz que foi uma recomendação do Exército. Isso é também uma falácia, porque se for um médico depor a senhora a ministra da Saúde, ela vai vestida de médico? Não. Se for Ana Moser depor, ela vai vestida de jogadora de vôlei? Não. Portanto, e a farda, não venha falar isso para mim que conheço a história do Brasil há milênios, né? Vim com essa história porque era um meio de mostrar que era uma função militar. Só que ele citou um decreto de 2020. Quem era o presidente de 2020? Jair Bolsonaro. Olha os erros básicos. Basta ter um pouco de atenção, né? Por fim, a farda era para intimidar. Claramente era uma intimidação, né? O advogado dele, do senhor Mauro Cid, certamente o orientou a fazer isso. Eu, se eu fosse o advogado dele, provavelmente falaria a mesma coisa. Não sou advogado, sou historiador. Porém, a questão é que ele não é um civil, como você, como eu, mas como muitos que nos acompanham. Ele é um oficial militar do Exército Brasileiro. Portanto, foi uma forma indigna de um oficial do Exército Brasileiro e ele fardado. E não responder sequer a sua idade, os seus filhos, ele desrespeitou a instituição Legislativo Federal. A CPMI deveria sim, porque pode ser preso. Já teve casos, eu não vou contar todos aqui, de CPI, de que foi solicitada a prisão de depoente. E não é com o instrumento que ele tinha da ministra Carmen Lúcia, porque ele estava rompendo com aquele instrumento, estou usando uma expressão mais vulgar, não jurídica, rompendo com aquela determinação da ministra, que era para não responder sobre assuntos que o incriminavam. Portanto, ele desrespeitou o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. E vimos uma situação absolutamente patética, ridícula e mais, por fim, desrespeitou o Exército Brasileiro. O Brasil não merece ter como oficial esse senhor, que não vai ter mais carreira no Exército, certamente, por tudo que fez, né? E eu lamento, nós vamos ter de pensar muito no futuro, com todo respeito. Eu estou para em Brasília em agosto, um pessoal lá do Exército me convidou, mas para discutir qual é o perfil do Exército nessa nova conjuntura. Irei sim, desde que acerte aqui com a CNN no dia, para colocar minha opinião como historiador, como estudioso e com alguém que respeita a história do Exército, respeita a democracia e o Estado Democrático de Direito. Foi lamentável o que ocorreu. Reforma tributária. Eu acho que o que a Câmara dos Deputados fez, numa discussão muito boa, com alto nível técnico, tem de lembrar, né? Eu faço questão de destacar o Aguinaldo Ribeiro, o relator, que encaminhou muito bem a discussão, ouviu, deu um corpo, não virou um Frankenstein, virou um corpo orgânico. A atuação do presidente da Câmara, das principais lideranças, do ministro da Fazenda, etc., foi um grande avanço. Nós estamos falando de 3 décadas, que finalmente ninguém acreditava quando foi falado, até sexta-feira está tudo resolvido. E foi tudo resolvido na esfera da Câmara dos Deputados. Portanto, foi uma grande revolução. Determina o ordenamento, a Constituição, que isso vai para o Senado, que é a Casa Revisora e a Casa da Federação. Tem pequenos ajustes, né, que eu acho que não vão ser, que a tramitação vai ser relativamente célere. O problema maior
era a tramitação na Câmara. Lá foi resolvido o contexto mais geral. A questão do Senado, eu não creio que vai demorar tanto. Deve ter algumas alterações e determina a Constituição que tem de voltar à Câmara, que deve aprovar celeremente. A reforma tributária foi uma grande vitória. O que nós não podemos transformar uma grande vitória agora num problema. Essa é uma questão que nós temos na política brasileira. Como diz o economista Samuel Pessoa, com muita propriedade, muito mais do que eu, nem se compara na área, a reforma tributária é o plano real de Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, a importância que ela tem na simplificação do pagamento de tributos, na unificação, etc. E ela tem um período de instalação, vamos chamar assim, numa linguagem mais vulgar, que demora vários anos, um período de transição. Então, nesse sentido, ela é muito importante. E vai ter outras questões que vão precisar ser discutidas. Agora, não dá para discutir tudo de uma vez, tem de ir por partes. A discussão do Conselho Federativo, tudo bem, vamos analisar efetivamente a questão do Conselho, mas não vamos transformar isso no grande problema, porque daqui para frente tem outras questões que vão precisar ser discutidas da reforma tributária mais à frente, durante o seu processo de implantação. Então, não vamos perder uma vitória fantástica de décadas por questiúnculas regionais e político-partidárias, né? O senhor relator, o senador Braga, é um senador que tem clareza, eficiência, habilidade. Eu sei que tem a questão da Zona Franca de Manaus, mas não vamos misturar a discussão da Zona Franca de Manaus à reforma tributária. Cada coisa a seu tempo, né? Porque lá, na minha leitura, é um problema que vai precisar ser enfrentado. A forma como ela foi criada nos anos 60 não cabe mais na terceira década do século XXI. A experiência mostrou isso. Mas não é uma questão para ser colocada agora, né? Era naquela perspectiva de integrar para não entregar, dentro do, entre aspas, do regime militar. Era uma palavra de ordem, um slogan criado lá pela ERP, o coronel Otávio Costa, para ser preciso, Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República. Muito capaz, inclusive muito inteligente, eu cheguei a conhecê-lo. A questão que se coloca é que como é que vai ficar essa questão? Agora, o Senado não pode pôr o pé no freio. O Brasil precisa dessa reforma tributária aprovada e depois ela vai ser paulatinamente implantada e com os acréscimos devidos. É verdade que, ao mesmo tempo, está aqui o orçamento paralelo, que é uma discussão central, que vai ter que tomar como base a reforma tributária, senão cria um paradoxo. E, por fim, veja como é uma questão complicada, precisa ir por partes. Aqui em São Paulo, os orçamentos das universidades públicas estaduais tinha como base o ICMS, uma porcentagem da arrecadação do ICMS. O ICMS vai desaparecer. Como é que vai ficar? Todo mundo vai chorar? Não. O governador está conversando com os reitores das universidades públicas. Então, a gente vai resolvendo os problemas, vai avançando e vai facilitar. Olha, quem for a um departamento tributário de uma grande empresa aqui no Brasil e que ela tenha filial, que a matriz seja alemã, hipoteticamente, a filial no Brasil, vai ver a diferença. Vai à Alemanha ver o tamanho do departamento tributário e ver no Brasil. É 10, 15, 20 vezes maior. Por quê? Porque aqui é um caos, né? É uma estrutura tributária pornográfica. Então, isso é preciso mudar. E a Câmara deu o exemplo. Eu espero que o Senado não ponha o pé no freio, mas cumpra suas atribuições, volte para a Câmara e nós possamos, esse ano, promulgar a reforma tributária conjuntamente com a votação do orçamento. Então, tem ponderação, deixar regionalismo de lado barato, pensar no Brasil e olhar para frente e na nossa integração ao mundo. Nós não podemos ter medo da globalização. O agronegócio não tem medo da globalização. O setor secundário e terciários, ou seja, a indústria e serviços, também não podem ter medo. Mas para isso, precisam ter condições de pagar tributos à altura das suas condições. Mudanças em ministérios. E aí o chamado, pela 30ª milionésima vez, o chamado presidencialismo de coalizão. Primeiro um artigo do Sérgio Abranches, depois um livro, muito bom por sinal, chamado Presidente, que leva o mesmo título, Presidencialismo de Coalizão, que ele faz aí uma história da República. Agradeço, inclusive, que na parte do governo Collor me cita 12 vezes positivamente. Muito obrigado meu livro sobre o governo. Agora, e que eu acho muito competente, alguém muito competente, a questão do Ministério do Desenvolvimento Social. Esse é um ministério de ouro. Só não tem ministério que são prata, bronze, tem ministério que são ouro.
Porque isso tem o Bolsa Família. É bom lembrar que o MDS, ele começou a funcionar mesmo quando o Patrus Ananias foi para lá. Patrus Ananias, alguém pode falar de tudo dele, mas é uma pessoa competente e honesta. Foi um excelente prefeito de Belo Horizonte e foi quem pôs de pé o Bolsa Família, que não é simplesmente uma somatória daqueles programas anteriores do governo Fernando Henrique, é muito mais do que aquilo, né? Criando um cadastro e todo aquele trabalho muito bem feito por ele. Isso acabou se desorganizando a posteriori, né? Especialmente no último quadrênio presidencial, que não tinha cadastro para auxílio emergencial. Quantos milhares e milhares de pessoas não receberam os R$600 mensais do auxílio emergencial, como a mulher do Daniel Silveira, por exemplo, entre tantos outros, né? Então, é necessário agora, com a recriação e já do Bolsa Família, tem um bom cadastro, formas de acompanhamento, a velha questão, porta de entrada, porta de saída, e passando isso do PT, que não está no momento encaminhando bem, segundo falam que o próprio presidente Lula, vai passar por o deputado Fufuca. Eu acho, claro, que todo mundo vai fazer piada sobre o epíteto Fufuca. Será que isso é um epíteto, é muito mais um apelido no sentido da língua portuguesa, não de espanhol, né? Mas a questão toda é que é um ministério de ouro, pela vinculação direta que eu tenho com mais de 6 mil prefeituras e a importância que o Bolsa Família tem como um programa social voltado, inclusive, não só para a eleição presidencial de 26, mas para a eleição municipal de 24. Mas tem de se render à política real. A política real, que você precisa ter e a reforma tributária mostrou isso, você precisa ter uma garantia de votos para as questões que são centrais do governo. Tem certas derrotas que são secundárias e pouco importantes. Uma da reforma tributária, por exemplo, seria um desastre, né? Então, e tem questões fundamentais. O orçamento, para mim, a questão mais importante do segundo semestre, na minha leitura, é o orçamento. Para onde vai o nosso dinheiro? O meu, o seu, o nosso e tal. Com relação, finalmente, ao senhor Silvio Costa, eu conheci também o pai dele e tal, a história toda, que está no Republicanos. Poxa, os Republicanos deu um número de votos fantástico na hora da aprovação, né? A reforma tributária, acho que, se não me engano, de 38 deu 36 ou algo parecido, né? E o governador Tarcísio Gomes de Freitas teve um papel muito importante e corajoso. No final de semana, parece que houve uma espécie de reencontro amoroso, politicamente falando, né, entre o governador e o ex-presidente da República, mas aquilo é tudo que vai durar muito pouco, porque hoje quem tem a caneta não é o ex-presidente, que não sabe o que é ex-presidente. Quem tem a caneta é o governador do estado mais importante da federação, né? O PIB maior que a Argentina, um quarto do eleitorado, etc. É a maior bancada federal, 70 deputados federais, etc, etc, etc. Então, a questão que se coloca, que o Ministério do Esportes, eu entendo até a grita de alguns, mas ele tem uma capilaridade, assim, fantástica. Então, é necessário entender que esse é um governo de frente ampla democrática. Enquanto não se entender isso, por exemplo, eu vi a entrevista do governador Helder Barbalho aqui à CNN, né? Governador do Pará, sobre a COP30, que vai ser em Belém do Pará. A entrevista foi excelente, e a discussão da economia verde. Esse é um grande tema, isso que nós queremos discutir. Então, a questão que algumas correntes do PT não entendem é que 2023 não é 2003. Primeira coisa, nós estamos falando isso há muito tempo. Segundo, é um governo de frente ampla democrática. Terceiro, o último quadrênio presidencial destruturou toda a máquina administrativa de Estado. Quarto, e vocês destacaram, a economia está dando sinais de recuperação. E um sinal maior, e ela vive de boas expectativas, é essa reforma ministerial concisa. Mas vai ter corrupção no MDS, na Bolsa Família, porque vai estar... Eu já ouvi a gente falar para mim, vai estar o PP lá. Você tem toda a estrutura, você tem a CGU, que é tão eficaz, tantas estruturas de Estado, o Ministério Público Federal, que é uma instituição independente, evidente, mas para controlar tudo isso. Eu acho que a reforma ministerial ela é indispensável para completar a vitória que foi a aprovação da reforma tributária na última semana. Ela é condição indispensável. Bem colocou o Uribe, não vai começar em agosto e já ter a reforma tudo pronto. Agora, ela também não pode se estender, igual aquelas novelas intermináveis. A maior foi a Redenção, TV Excelsior 2 anos. Então, não é para exagerar. Mas tem de chegar no segundo semestre termos um novo ministério com algumas alterações pontuais, porque vai ter, volto a insistir, concluo, a questão do orçamento. Para mim, o orçamento é questão vital. Para onde vai o dinheiro? E isso é central, que vai ser pela primeira vez que esse governo fará seu orçamento, porque o orçamento veio do governo anterior. Então, aí você precisa ter uma base já mais concreta, mais que você tenha confiança. Ciro Nogueira e a relação com o governo Lula.
A grande questão eu pergunto ao senhor Ciro Nogueira. Ele diz que é oposição, porque tem diferenças com o governo PT. Aí eu perguntaria ao senhor, nos velhos tempos, de um parente meio torto do senhor, que era parente da sua ex-esposa, Iracema Portela, o Petrônio Portela, vamos falar de um político hábil do seu estado. Eu acho que do Piauí tenha sido, desde os anos 60 para cá, portanto, durante 60 anos ou mais, o político mais hábil. Realmente seria o presidente da República, provavelmente se não tivesse falecido, o ataque teve cardíaco em Florianópolis e falecendo em Brasília, né? A tendência era essa, dele disputar a sucessão do presidente Figueiredo como ministro da Justiça, que era mais o destino quis outro caminho, assim como para Tancredo Neves, que não assumiu a presidência. Bem, o Petrônio Portela era muito hábil, era governador do Piauí em 64. No dia 1º de abril, ele era do PTB, o antigo PTB, não esse é piada, o antigo, o varguista. Ele protestou contra o golpe no dia 1 de abril. No dia 2, ele estava a favor do golpe. E depois se filiou à Arena em 65, quando são extintos 13 partidos políticos após o adicional número 2. E aí fez uma carreira importante, de muita habilidade, de ouvir e de só falar quando for hora de falar. E falar coisa com conteúdo. E fez a famosa Missão Portela no governo Ernesto Geisel, que foi aquele momento da distensão, inclusive se encontrando com um líder sindical muito jovem de São Bernardo do Campo chamado Lula. Bem, esse sim tinha habilidade, né? O senhor Ciro Nogueira já é o momento da decadência, me desculpe dizer essa expressão, não ser deselegante, nem com ele, muito menos com o Piauí, do que eu conheço um pouco a história do Piauí, inclusive, mas a questão que se coloca é que ele tinha chamado em 2018, você chama alguém de fascista, não é chamar de uma crítica a qualquer, é identificar com o Benito Mussolini. Em 2018 ele disse que Bolsonaro era fascista e depois ele é um homem poderoso no governo Bolsonaro, no Palácio do Planalto, né? E agora diz que é oposição. E eu pergunto a ele, qual é o programa do partido dele ou dele de oposição ao atual governo de Frente Ampla Democrática? O que ele apresenta para o país? Ele é da banda de música da UDN? Não. Ele não está à altura de um Afonso Arinos, Adalto Lúcio Cardoso, Prado Kelly, Carlos Lacerda, Leomar Baleiro. Ele é o Ciro Nogueira, né? Então, está bem mais ali embaixo. Então, a questão que se coloca, o Alckmin é um nome técnico, serviu ao governo Dilma. Ele não caiu de paraquedas ali, o partido indicou. Quer dizer, ninguém é ingênuo. Eles pensam que a esperteza está com eles e nós vivemos no mundo da ingenuidade aguardando o Papai Noel. Eu estou esperando o Papai Noel entrar pela chaminé, né? Não ficando entalado como na música do Adoniran Barbosa, né? Então a grande questão é que é um nome técnico. O que ele está dizendo é o seguinte: quem quiser aderir, vai aderir. E a maior parte, na hora do que importa, na hora que precisa de recursos, verbos, liberação de recursos, vai aderir. Então, ele não é o dirigente, não tem centralismo democrático, no sentido leninista, né? Então, isso daí é mais uma conversa, desculpe usar uma expressão popular, para boi dormir. Morte de torcedora do Palmeiras. Nós discutimos muito a questão da Liga de Clubes, né? Inclusive há um racha entre clubes na discussão da Liga. São 2 ligas, 3 tal. Qual é o pronunciamento do conjunto desses clubes? Como não só o pronunciamento, não é uma tuitada. Qual é a proposta que eles têm? Por exemplo, o futebol hoje é um grande negócio. Eu não sou contra, é um grande negócio, não adianta querer remar contra a corrente. Mas para ser um grande negócio mesmo aqui no Brasil, ele tem que dar segurança. E isso que o senhor, o avô, disse, é um momento de alegria também. Alegria e tristeza, a gente convive com essa alegria e tristeza no futebol. Mas qual é a proposta que tem os clubes? Qual é a proposta que tem a Federação Paulista, né? Qual é a proposta que tem a CBF? A grande questão é essa. Primeiro tem de vir a proposta do futebol. Não vamos só transferir as autoridades, né? A resposta, quer dizer, a PM é que vai ter de resolver o problema, a Polícia Civil, pera um pouco, a origem do problema não é a Polícia Militar nem a Polícia Civil, né? A discussão e essas torcidas organizadas, a questão é a inserção que elas têm na política interna dos clubes também, né? Que muitos presidentes ou opositores pagam a viagem. Tem torcedores profissionais, parece a época do vôlei, né, que tem torcedor profissional. Eu nunca vi isso na minha vida, ter torcedor profissional. Você tem que estar trabalhando. Se você é torcedor profissional, você deve, além de torcer, desenvolver atividades pouco lícitas. Então, para quem está te pagando, a questão que se coloca é que é necessário, condição sine qua non, os clubes apresentarem às autoridades uma proposta, junto com as autoridades que têm a expertise da segurança pública, e
enfrentar essa questão e ver as boas experiências estrangeiras. Nós temos boas experiências estrangeiras e que essa questão foi enfrentada e com êxito, né? É claro que a resposta, a indicação sempre é Premier League, por várias razões, tanto na violência como na organização econômica e de vender esse campeonato para o mundo, que virou o melhor campeonato do mundo tal. Inegavelmente, né? Lá se joga até, parece que um novo esporte, não futebol, que nós assistimos costumeiramente no Brasil. Então a questão, em suma, é a iniciativa dos clubes. E eles não tomam, eles ficam em silêncio. 3 décadas e nada. Eu lembro, eu assisti e falei já aqui, muitas vezes, em números Santos e Corinthians, eu falei Santos e Corinthians porque meus amigos eram quase todos corintianos, juntos, no Morumbi, me lembro vários, aí gol do Vaguinho, gol do Ailton Lira, isso para lembrar em 70, lembro até o Jairo, quando já era, outro dia até brinquei, né, com o goleiro do Corinthians, puxa, naquele momento, nos anos 70, segunda metade dos anos 70, inúmeras vezes, tinha rodada dupla do Campeonato Brasileiro, eu vi rodada dupla no Pacaembu. A primeira foi o Corinthians contra o Fortaleza e depois o Santos, acho que se não me engano foi contra o Londrina. O Santos perdeu 3-1, se não me engano. Aí tinha rodada dupla. Portanto, misturava torcida do Corinthians e torcida do Santos, porque um clube era de Fortaleza e o outro era o Londrina do norte do Paraná. E outras vezes tinha rodada dupla. Tinha no Maracanã também rodada dupla, não era só aqui. Quer dizer, nós chegamos a um ponto de selvageria que também por causa da inércia dos clubes e das autoridades. Cracolândia. A questão que se coloca, e isso é fundamental, é primeiro fazer o trabalho de inteligência básico, né? Quem é que domina a região? Será que é tão difícil descobrir isso? Segundo, ocupar territorialmente a região. E por um longo tempo, 1 mês, 2 meses, 1 semestre, 1 ano, não importa. É ter o deslocamento permanente de uma unidade da Polícia Militar com auxílio da Polícia da Guarda Metropolitana e ocupar territorialmente a região. Ou seja, não há Estado dentro do Estado, não há território livre na cidade de São Paulo. Dando segurança aos moradores, dando segurança aos transeuntes e aos comerciantes, né? Isso é fundamental. Outra coisa, a droga chega por onde? Chega por onde? Ela não cai do céu, porque nós veríamos, ao menos de paraquedas, se ela estivesse caindo, né? Será que até hoje não não tem nenhuma informação de como é que a droga chega na região? Quarto, o trabalho de atendimento aos dependentes, que é uma situação dificílima, não é coisa fácil, eu sei, né? Não vai falar assim, olha, acabou, decreto, acabou a Cracolândia. Não, como eu já disse aqui, teve um ministro do Império na greve, na seca dos 3/7, pior seca da história do Brasil, né? Morreu 4% da população brasileira, que diz, acabou a seca por decreto. Não pode acabar a Cracolândia por decreto. Agora, essas questões que nós estamos falando é óbvio ululante, diria o Nelson Rodrigues, né? Ou seja, não há Estado dentro do Estado, precisa saber por que houve esse deslocamento, se foi o tráfico que determinou ou não, o que parece, como é que chega tanto crack na região, né? E da onde vem e ninguém descobre, estranho. São manifestações de estranheza minha, não estou concluindo nada. 4, a ocupação permanente da região pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pela Guarda Metropolitana e ter um projeto eficaz de tratamento dessa população, né? E ter locais de abrigá-los para aqueles que não têm mais família ou que as famílias não mais querem recebê-los. Em outras palavras, aí sim você pode dizer, não haverá mais Cracolândia ou mini Cracolândias. E quando você anda por outras regiões, você tem mini Cracolândias, na Zona Leste, por exemplo, né? Então, fazer isso. E a Prefeitura tem secretarias para isso, o governo estadual idem, não faltam funcionários e não falta principalmente dinheiro, recursos. É necessária uma coordenação. É um trabalho, portanto, de coordenação, Prefeitura e Governo do Estado. Eu não sei porque até hoje isso é dado como se fosse um fenômeno da natureza. Um vulcão, uma erupção vulcânica, um tsunami. Não, isso é o produto da relação entre os homens. É uma questão política e tem de ser resolvida. E concluindo, se fosse em outras épocas, eu conheço bem a história política de São Paulo, o Jânio Quadros, não na decadência, aí é um outro Jânio, o Jânio dos anos 50, o Jânio que foi vereador, deputado estadual, prefeito, 9 meses depois governador, 4 anos depois deputado pelo Paraná, 2 anos depois presidente da República. Sabe o que o Jânio Quadros, por exemplo, faria, que foi, por sinal, um excelente governador e o seu sucessor, Carvalho Pinto idem, se instalaria a sede do governo na Cracolândia. Eu vou ficar uma semana
semana aqui e não vou sair daqui enquanto as medidas que eu estou implantando não vê-las colocadas em prática. Isso seria ótimo. O prefeito quer ser reeleito? É fácil. Se estar ali, não de forma panfletária, com projeto, com programa, com secretariados, com tudo isso que eu falei, não estou dizendo que eu estou apresentando a solução mágica, com os estudiosos, com médicos, psicólogos, e falar, eu só saio daqui quando terminar tudo isso. Mas alguém tem coragem? Não. E o tempo passa, e quem paga? Os transeuntes e principalmente os comerciantes e mais ainda, os moradores, muitos idosos, que tem para sair de casa, a pessoa apitar, falar agora está livre, as pessoas apitam um para o outro, tem grupos de WhatsApp. Então, não vou dizer a expressão gasta vontade política, que isso o que falta é liderança. Nós não temos liderança para nada, nem para enfrentar uma questão como essa.